Você já parou para pensar que talvez o maior erro da nossa geração seja buscar sucesso sem buscar propósito? A verdade é dura. De que adianta conquistar o mundo inteiro se a alma continua vazia? Muita gente corre atrás de títulos, bens, status, mas no fundo sente aquele vazio que dinheiro nenhum preenche. E é aqui que eu te faço um convite. Hoje você vai descobrir como encontrar o plano específico que Deus desenhou só para você. Um caminho que traz sentido de verdade à vida, paz ao coração e propósito que nem as maiores tempestades conseguem abalar. Se você sente que há algo maior te chamando, mas ainda não sabe exatamente o que é, então fica comigo até o fim desse vídeo, porque nós vamos caminhar juntos por um processo de descoberta que pode mudar sua história para sempre. Você vai entender como ouvir o chamado de Deus, reconhecer seus dons, vencer o medo e abraçar uma vida de propósito. É um conhecimento que poucos têm coragem de buscar e que poucos mestres ensinam do jeito que você vai ouvir aqui hoje. Então, já aproveita agora, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que vai te ajudar a crescer espiritualmente, viver com propósito e impactar vidas do jeito que Deus sonhou. Vamos juntos nessa caminhada que começa hoje e que pode transformar completamente a sua vida. O chamado interior, quando Deus sussurra ao coração. Há momentos em que a alma humana sente um leve sopro diferente, uma inquietação boa, uma sensação de que há algo maior esperando para ser vivido. Não é o barulho do mundo, nem a pressão das expectativas externas, mas um suave sussurro vindo de dentro. Quem já sentiu isso sabe que não é fácil de ignorar. É como uma brisa que toca o rosto num dia quente, discreta, mas impossível de ser desprezada. Muitos chamam isso de intuição, outros de pressentimento, mas quem caminha pela fé reconhece. É Deus falando, chamando para algo mais. Esse chamado nem sempre vem de forma espetacular. Às vezes, ele se esconde nos momentos mais simples, no desejo de ajudar alguém, numa ideia que não sai da cabeça, numa paixão que queima o peito sem explicação. Foi assim com Moisés, que enquanto cuidava das ovelhas, viu uma sarça ardente, Êxodo 3:2. Era apenas um dia comum, até que Deus interveio. E é assim que muitas vezes Ele sussurra aos nossos corações em meio ao ordinário, revelando o extraordinário que está por vir. Há quem pense que precisa ser perfeito para receber esse chamado, mas não é bem assim. Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Pedro era um simples pescador. Davi, um jovem pastor de ovelhas. Maria, uma jovem desconhecida. O que eles tinham em comum? Um coração sensível o suficiente para ouvir e corajoso o bastante para responder. Não se trata de ser alguém famoso ou poderoso, mas de estar disposto a ouvir o chamado que ecoa dentro de nós. Identificar esse sussurro é uma arte que se aprende com o tempo. Uma prática simples para exercitar essa sensibilidade é reservar um tempo diário para o silêncio e a oração. 10 minutos por dia, sem distrações, apenas para ouvir. Pode ser no começo da manhã ou antes de dormir. Pequenas atitudes como essa abrem espaço para perceber a voz que guia. Como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio, ele fala. Outro caminho para reconhecer o chamado é observar o que faz o coração vibrar. Quais atividades fazem o tempo passar sem que você perceba? Em que momentos você sente que está contribuindo de maneira verdadeira para o mundo? Essas pistas, por mais sutis que sejam, podem ser sinais de Deus sobre onde Ele quer te levar. Não descarte essas pequenas alegrias. Muitas vezes, são mapas traçados pelas mãos do Criador. E há também os impulsos que vêm acompanhados de um misto de medo e excitação,
um projeto novo, uma mudança de carreira, um ministério a iniciar, um pedido de perdão a fazer. O chamado de Deus, muitas vezes, tira a pessoa da zona de conforto, mas sempre para levá-la a um lugar de crescimento e realização. Quando o coração bate mais forte diante de uma oportunidade que parece assustadora e empolgante ao mesmo tempo, é bem possível que Deus esteja aí, no meio do convite. Por fim, é importante lembrar: o chamado de Deus não é uma imposição, mas um convite de amor. Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. O Espírito Santo é como um cavalheiro. Ele bate a porta, mas quem escolhe abrir é a pessoa. E uma vez aberta, essa porta leva a uma vida cheia de sentido e propósito. E assim, ao aprender a escutar esse sussurro divino, a pessoa começa a perceber que essa busca por propósito é, na verdade, uma resposta ao plano que já está gravado em seu próprio ser. A necessidade universal de um propósito. Desde os primórdios da humanidade, há algo que pulsa dentro do ser humano: a sede por sentido. Essa fome invisível não é fruto da cultura moderna, nem uma invenção filosófica recente. Ela foi plantada, e por Deus, no mais profundo da alma. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, e essa eternidade grita por propósito. Não importa onde a pessoa tenha nascido, sua formação ou suas conquistas. Cedo ou tarde, ela vai se perguntar para que está aqui. Muitos tentam preencher esse vazio com conquistas, posses, relacionamentos ou reconhecimento. Mas, por mais que essas coisas tragam momentos de alegria, nenhuma delas é capaz de sustentar a alma a longo prazo. É como tentar matar a fome com vento. Não importa o quanto a pessoa respire, ainda sentirá um vazio no estômago. Da mesma forma, só o propósito alinhado ao plano de Deus pode preencher o espaço que Ele mesmo deixou reservado em nós. É interessante perceber que essa busca é universal. Um empresário bem-sucedido em Nova York e uma mãe humilde em uma pequena vila africana sentem a mesma inquietação. Qual é o sentido de tudo isso? Não é à toa que tantos livros, palestras e filmes giram em torno dessa pergunta. A necessidade de propósito é a assinatura de Deus em nossas vidas. Um lembrete silencioso de que fomos feitos para algo que vai muito além da sobrevivência diária. Entender isso muda a forma como encaramos a vida. Não se trata apenas de trabalhar, pagar contas e buscar algum lazer aos finais de semana. Trata-se de descobrir qual impacto fomos chamados a deixar no mundo. Para começar essa descoberta, um exercício prático é escrever uma carta para si mesmo daqui a 5 anos, descrevendo não o que gostaria de ter, mas quem gostaria de ser. Quais valores gostaria de carregar? Que frutos gostaria de colher? Outro ponto crucial é perceber que Deus não coloca um desejo profundo sem também preparar um caminho para satisfazê-lo. Em Jeremias 29:11, Deus afirma: "Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Isso significa que a necessidade de propósito vem acompanhada da promessa de que há um propósito esperando para ser vivido. No entanto, essa busca não é feita na velocidade da internet. Propósito é revelado na caminhada, nas escolhas diárias, nos sim e não que moldam nosso caráter. Cada decisão, cada renúncia, cada atitude de amor ou coragem vai desenhando o mapa que nos leva para mais perto do que Deus sonhou para nós. É uma jornada de paciência e de fé, uma construção que se ergue dia após dia, pedra sobre pedra. E assim, quando começamos a entender que a necessidade de propósito é um dom divino e não um problema a ser resolvido, abrimos espaço para reconhecer os sinais que Deus já vem deixando ao longo da nossa própria história, e identificando os sinais de Deus na sua história pessoal.
Muita gente imagina que a revelação do propósito vem através de um momento espetacular, como uma visão ou uma voz audível. Mas, na maioria das vezes, Deus fala de maneira sutil, através da própria história de vida de cada um. As experiências, as dores, as vitórias, os encontros e até mesmo as quedas, tudo carrega pistas preciosas sobre o caminho que fomos chamados a trilhar. Deus não desperdiça nada. Cada capítulo vivido é uma peça do quebra-cabeça que Ele está montando. Olhar para trás com os olhos da fé é um exercício poderoso. É parar e refletir. Em quais momentos da minha vida eu me senti mais vivo? Quando percebi que estava fazendo diferença na vida de alguém? Esses momentos são como pequenas fagulhas que iluminam o propósito. Não é à toa que Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as dores mais profundas, nas mãos de Deus, se transformam em caminhos de cura. Um exemplo prático seria listar em um caderno as experiências marcantes da vida, tanto boas quanto ruins, e ao lado de cada uma, escrever o que foi aprendido e como aquilo moldou quem você é hoje. Ao fazer esse exercício, padrões começam a surgir. Talentos, inclinações, sonhos que pareciam esquecidos começam a ressurgir como rios subterrâneos voltando à tona. Pequenas luzes começam a se acender, mostrando o caminho. É importante também prestar atenção às habilidades que se desenvolveram quase sem esforço ao longo da vida. Às vezes, aquilo que a pessoa faz naturalmente, sem perceber, é exatamente o dom que Deus quer usar para impactar outros. Um talento para ouvir, para ensinar, para organizar, para criar, para liderar. Tudo isso são instrumentos que, quando entregues nas mãos de Deus, se transformam em ferramentas poderosas para o propósito. Além disso, Deus usa pessoas para nos dar sinais, palavras de encorajamento que vêm de amigos, elogios inesperados, convites que parecem aleatórios. Muitas vezes é através desses encontros que Ele confirma direções. É preciso estar atento. Como aconteceu com o jovem Samuel, que ao ouvir seu nome ser chamado, precisou de Eli para ajudá-lo a reconhecer que era Deus quem falava. 1 Samuel 3, 8, 10. Assim também acontece conosco. Nem sempre identificamos o sinal de imediato, mas Deus sempre providencia guias pelo caminho. Outro ponto essencial é não desprezar os próprios sofrimentos. Muitas vezes, o chamado nasce exatamente das feridas que carregamos. Uma pessoa que superou uma depressão pode ser chamada para ajudar outros que estão na escuridão. Alguém que sofreu com injustiça pode ser instrumento de justiça no mundo. Deus não desperdiça dor, Ele redime. E é nas nossas cicatrizes que muitas vezes brilham os maiores sinais do seu propósito. Quando se aprende a interpretar a própria história com essa sensibilidade, o passado deixa de ser um peso e se torna um mapa. Um mapa que aponta para o futuro que Deus tem reservado. E é justamente nesse caminho que se torna essencial desenvolver algo ainda mais profundo. Uma relação íntima e verdadeira com aquele que escreveu a nossa história. A importância da relação íntima com Deus. Descobrir o propósito da vida não é como encontrar uma senha escondida ou resolver um enigma complicado. É, acima de tudo, fruto de relacionamento. Deus não deseja apenas revelar um plano, Ele deseja caminhar junto no processo. João 15:5 deixa isso muito claro nas palavras de Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Em outras palavras, quanto mais perto de Cristo, mais clara se torna a direção da nossa vida. Esse relacionamento íntimo não acontece por acaso, nem é algo automático. Ele é construído, dia após dia, como uma amizade verdadeira.
E como em qualquer amizade, exige tempo, dedicação e, acima de tudo, sinceridade. É através da oração, aquela conversa real, sem máscaras, que o coração começa a se alinhar ao coração de Deus. Não precisa de palavras difíceis, nem de fórmulas prontas. Um simples "Senhor, estou aqui, fala comigo", já é um começo poderoso. Além da oração, a leitura da Bíblia é como abrir uma carta de amor escrita especialmente para nós. Muitas respostas que as pessoas procuram estão lá, esperando para serem descobertas. Um exemplo prático seria começar lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia, e refletir como aplicar cada conselho no cotidiano. Outro caminho é mergulhar nos evangelhos, observando como Jesus lidava com as pessoas, os desafios e a missão que recebeu. Cultivar essa intimidade também significa aprender a ouvir. Nem sempre Deus responde com grandes manifestações. Às vezes, Ele fala com uma paz silenciosa no coração, ou com uma frase que salta do texto bíblico, ou ainda com uma sensação insistente de que algo precisa ser feito. É como afinar o ouvido espiritual, e para afinar é necessário prática. Assim como um músico treina seus ouvidos para reconhecer notas, quem anda com Deus treina o coração para discernir sua voz. É importante entender que Deus não quer uma relação mecânica, baseada apenas em rituais ou obrigações religiosas. Ele busca amizade, parceria, confiança. Imagine duas pessoas que se conhecem há anos. Elas não precisam de muitas palavras para se entender, basta um olhar. É isso que o Senhor deseja conosco. Uma intimidade tão profunda que mesmo em meio ao barulho do mundo, consigamos ouvir a sua voz clara e serena. Para fortalecer essa conexão, práticas simples podem ser incorporadas à rotina. Manter um diário de orações e respostas, separar momentos semanais de jejum para ouvir melhor a Deus, fazer caminhadas orando em voz baixa ou criar playlists de músicas que elevem o espírito. Tudo isso são maneiras práticas de tornar a relação com Deus viva e constante, e não algo reservado apenas para os domingos. E conforme essa relação se aprofunda, um fenômeno incrível acontece. A palavra de Deus, que antes parecia distante ou difícil de entender, começa a ganhar vida. Ela se torna pessoal, atual, poderosa, e é justamente aí que entramos no próximo passo da jornada: descobrir o poder transformador da palavra viva de Deus. O poder transformador da palavra de Deus. Há algo misterioso e maravilhoso nas páginas da Bíblia. Não é apenas um livro antigo, cheio de histórias do passado. A palavra de Deus é viva, atual e tem o poder de transformar realidades. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa não é uma metáfora vazia. Quem se aproxima da Bíblia com o coração aberto experimenta mudanças profundas. Na mente, no coração e nas atitudes, a palavra ilumina áreas que antes estavam escondidas. Quando alguém lê, por exemplo, as bem-aventuranças em Mateus 5, não está apenas estudando princípios antigos, mas sendo confrontado com um novo padrão de vida. A leitura das Escrituras tem o poder de nos revelar quem realmente somos e, ao mesmo tempo, quem Deus nos chama a ser. E é nessa colisão entre o que somos e o que podemos ser que nasce a verdadeira transformação. Mas essa transformação não acontece de forma automática nem mágica. É preciso ler com intencionalidade. Um exercício prático é ler a Bíblia com perguntas na mente. O que Deus quer me ensinar aqui? Ou como posso aplicar isso hoje? Por exemplo, ao ler Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A pessoa pode praticar escrevendo 3 preocupações do dia e entregando-as em oração a Deus. A palavra deixa de ser teoria e passa a ser ação.
Outro ponto fundamental é entender que a palavra renova a mente. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como renovar a mente? Deixando que a verdade de Deus substitua as mentiras que muitas vezes carregamos desde a infância. Se alguém cresceu acreditando que não tem valor, a Bíblia revela: foste comprado por bom preço. 1 Coríntios 6:20. Se cresceu achando que está sozinho, a palavra responde: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Esse processo de transformação também molda a nossa maneira de enxergar os outros. À medida que a palavra renova o olhar interno, ela também muda nosso olhar externo. Passamos a ver as pessoas como Deus as vê. Isso influencia diretamente nossos relacionamentos, nossa compaixão, nossa disposição em perdoar e servir. Quem é moldado pela palavra, inevitavelmente se torna um instrumento de cura para o mundo ao redor. E aos poucos, sem que a pessoa perceba, o coração vai se alinhando ao coração de Deus. As prioridades mudam, os sonhos se ajustam, a coragem para seguir o propósito cresce. Tudo porque a palavra cria raízes e gera frutos. Não são mudanças forçadas, mas naturais, como uma árvore que simplesmente floresce quando está plantada junto a águas vivas. Salmo 1:3. E é justamente dentro desse florescimento interior que surgem pistas ainda mais claras do propósito. Porque Deus, ao nos transformar, também nos equipa com ferramentas únicas que Ele mesmo depositou dentro de nós. Dons e talentos especiais que apontam para o plano que Ele desenhou com tanto amor. Dons e talentos, ferramentas dadas por Deus. Cada pessoa, sem exceção, recebeu de Deus uma combinação única de dons e talentos. Não são habilidades aleatórias, nem meros caprichos genéticos. São presentes intencionais, moldados com um propósito. Como diz 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, os talentos que carregamos são ferramentas divinas para impactar o mundo e cumprir uma missão que só nós podemos realizar. Descobrir esses dons exige olhar para dentro com honestidade e para fora com sensibilidade. Em que atividades você se sente energizado, quase como se o tempo parasse? Onde as pessoas ao seu redor naturalmente reconhecem excelência em você? Se cantar, ensinar, escrever, liderar ou cuidar parecem fluírem com naturalidade, é sinal de que ali há algo especial que merece ser lapidado. Deus não desperdiça talentos, eles são pistas do chamado. É interessante perceber que muitos talentos são desenvolvidos em meio a processos difíceis. José, por exemplo, descobriu sua capacidade de liderança e administração enquanto estava preso injustamente no Egito. Gênesis 39, 21, 23. Às vezes, aquilo que hoje parece apenas uma habilidade comum será a chave para abrir portas que você nem imagina. Por isso, mesmo habilidades aparentemente simples, como organizar, escutar, planejar, devem ser vistas com olhos espirituais. Uma maneira prática de explorar melhor seus dons é investir em cursos, treinamentos e leituras que desenvolvam essas capacidades. Se percebe que tem facilidade com comunicação, por exemplo, estudar oratória ou escrita persuasiva, pode potencializar o impacto que Deus quer gerar através de você. Se tem talento para cuidar de pessoas, buscar conhecimento sobre aconselhamento cristão ou primeiros socorros pode ser um excelente passo de preparação. É importante também entregar esses dons a Deus. Nem sempre aquilo que sabemos fazer bem deve ser usado da maneira que queremos. Perguntar em oração: Senhor, como posso usar esse dom para a Tua glória? É uma atitude de humildade e sabedoria. Quando entregamos nossos talentos nas mãos do Criador,
Ele potencializa o que já é bom e ainda amplia nossa capacidade de influenciar vidas. Outro ponto essencial é não se comparar com os dons dos outros. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12 que o corpo de Cristo é formado por muitos membros, cada um com sua função. O olho não é mais importante que a mão, nem o pé mais necessário que o ouvido. Cada dom é precioso. Cada talento é parte de um plano maior. Se Deus deu, é porque é necessário, não desperdice comparando. Valorize o que há em você. E assim, ao reconhecer e desenvolver esses dons dados por Deus, a pessoa se torna cada vez mais apta a ouvir a direção do Espírito Santo sobre como e onde utilizá-los para o bem maior. A voz do Espírito Santo, discernindo a direção certa. Depois de reconhecer os dons e talentos, nasce uma nova necessidade, entender quando e onde usá-los, e é aí que a voz do Espírito Santo se torna fundamental. Jesus prometeu em João 16:13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não é apenas um conforto em tempos difíceis. Ele é também o guia que aponta os caminhos certos e fecha as portas erradas no momento exato. Discernir essa voz requer sensibilidade e prática. Ela não costuma gritar, nem fazer escândalo. Geralmente se manifesta como uma paz profunda ao tomar uma decisão ou um desconforto persistente que sinaliza perigo. Um exercício prático é, diante de uma decisão importante, orar pedindo clareza e depois observar os sentimentos que surgem. Quando a decisão agrada ao espírito, há uma serenidade inexplicável. Quando não, há inquietação, mesmo que a escolha pareça lógica aos olhos humanos. Outro ponto importante é que o Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. Se uma ideia, um convite ou uma direção vai contra os ensinamentos bíblicos, pode ter certeza, não vem dele. Essa é uma regra de ouro para quem quer caminhar no propósito sem se desviar. Por isso, manter a Bíblia aberta no coração é fundamental para filtrar as vozes que surgem, porque nem toda voz suave é divina, mas toda voz divina é coerente com as Escrituras. O Espírito também usa a comunidade de fé para confirmar direções. Líderes espirituais, amigos de caminhada, irmãos em Cristo muitas vezes servem como eco da voz de Deus. Um exemplo prático seria compartilhar um plano ou uma decisão com alguém maduro espiritualmente e pedir oração e conselho. A sabedoria coletiva é uma poderosa ferramenta de confirmação. Além disso, o Espírito Santo nos impulsiona para além da nossa zona de conforto. É comum que a direção divina envolva desafios que parecem grandes demais para nossas forças naturais, e é exatamente aí que ele age, capacitando quem obedece, fortalecendo quem confia. Como aconteceu com Gideão, que se via pequeno e incapaz, mas foi levantado como líder e libertador. Juízes 6, 14, 16. Também é importante cultivar a paciência. Às vezes, a voz do Espírito Santo pede espera. E esperar com o coração em paz é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Não é à toa que em Isaías 30, 21 está escrito: Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. A direção sempre chega na hora certa. Conforme a pessoa aprende a discernir essa voz suave e firme, ela se torna mais apta a obedecer, mesmo nos pequenos detalhes da vida. E é exatamente nessa obediência diária que grandes propósitos começam a nascer. A importância da obediência nas pequenas coisas. Muita gente sonha em realizar grandes feitos para Deus, mas se esquece de que a grandeza do propósito começa na fidelidade aos pequenos detalhes. Jesus deixou isso muito claro quando disse: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10.
Antes de confiar grandes missões, Deus testa a obediência nas coisas simples, nas atitudes diárias, nas escolhas discretas, nos gestos que quase ninguém vê. Obedecer nas pequenas coisas é, na prática, construir uma base sólida para a vida. É como quem constrói uma casa. Se as primeiras camadas forem mal feitas, não importa quão bonita ela pareça por fora, cedo ou tarde virá abaixo. Da mesma forma, um propósito grande não se sustenta sem uma vida de pequenas obediências. A grande muralha de Jerusalém, reconstruída por Neemias, começou tijolo por tijolo, mesmo diante da zombaria dos inimigos. Para quem deseja aplicar isso, um bom exercício é criar um diário de pequenas obediências. Nele, a pessoa pode anotar atitudes do dia que refletiram o caráter de Cristo, um perdão liberado, uma ajuda oferecida em silêncio, uma tentação evitada. Esse hábito simples gera consciência, gratidão e disciplina espiritual. Cada pequeno sim a Deus fortalece os músculos da fé para obedecer em coisas maiores. Além disso, Deus usa essas pequenas provas para lapidar o caráter. Um exemplo bíblico claro é Davi. Ungido rei ainda adolescente, ele não foi imediatamente colocado no trono. Passou anos cuidando de ovelhas e fugindo de Saul. Foi nas cavernas e nos desertos que ele aprendeu a depender de Deus, a confiar e a obedecer. Sem essa escola silenciosa, Davi talvez não tivesse se tornado o rei segundo o coração de Deus. Outro ponto poderoso é que as pequenas obediências protegem a pessoa dos grandes enganos. Quando nos acostumamos a seguir a direção de Deus nas coisas rotineiras, como perdoar de imediato, dizer a verdade mesmo sob pressão, ou ajudar sem esperar reconhecimento, criamos um radar espiritual afinado que nos protege de escolhas ruins lá na frente. Pequenas atitudes hoje determinam grandes colheitas amanhã. É curioso notar que muitas vezes os maiores milagres nasceram de pequenos gestos de obediência. A multiplicação dos pães e peixes começou com a entrega simples de um lanche. João 6, 9, 11. O primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, aconteceu porque serventes obedeceram a instruções simples. João 2, 5, 10. Ou seja, Deus realiza coisas extraordinárias através de quem o obedece nas coisas ordinárias. E assim, quem aprende a valorizar e a praticar a obediência nos pequenos passos, fortalece seu espírito para enfrentar os grandes desafios que surgirão, especialmente quando o medo e a insegurança tentarem bloquear a caminhada rumo ao propósito maior. Superando o medo e a insegurança na jornada, toda caminhada rumo ao propósito vai, em algum momento, esbarrar no medo e na insegurança. Não importa o quanto a pessoa esteja confiante em Deus, haverá dias em que a dúvida vai bater à porta. E sabe de uma coisa? Isso é normal. Até os grandes heróis da fé enfrentaram seus momentos de tremor. Quando Deus chamou Josué para liderar o povo de Israel, a primeira instrução foi: não temas nem te espantes. Josué 1:9. Se Deus precisou dizer isso, é porque Josué sim sentiu medo. O medo em si não é o problema. O que define a jornada é o que fazemos com ele. Deixamos que ele nos paralise ou usamos ele como combustível para confiar ainda mais? Uma prática poderosa é transformar o medo em oração. Toda vez que o coração disparar ou a mente começar a criar cenários de fracasso, é hora de parar, respirar fundo e declarar: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem ver. Esse ato de fé desmonta a força do medo e devolve o controle para Deus. Outro exercício prático é listar no papel quais são os medos que surgem quando você pensa em seguir seu propósito. Depois, ao lado de cada medo, escrever uma verdade bíblica que anule aquela mentira. Por exemplo, se o medo for não sou capaz, a verdade é tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.
Esse confronto direto entre medo e fé vai moldando a mente para reagir com coragem. Também é importante entender que insegurança faz parte de todo o processo de crescimento. Se a missão é grande, é natural que pareça assustadora. Mas é justamente aí que Deus mostra sua força em nossa fraqueza. Como Paulo aprendeu e compartilhou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo. Um exemplo prático de vencer a insegurança é dar pequenos passos. Se o propósito envolve falar em público, comece treinando com amigos. Se envolve liderança, comece servindo em pequenos grupos. Não é necessário conquistar tudo de uma vez. Como Davi, que primeiro venceu o leão e o urso antes de enfrentar Golias, a jornada é construída por vitórias progressivas que fortalecem a alma. E não se esqueça, o medo muitas vezes é apenas um sinal de que você está no caminho certo. Afinal, o inimigo não tenta impedir quem está parado. Se há resistência, é porque há avanço. Ao reconhecer isso, a pessoa começa a encarar o medo não mais como inimigo, mas como um sinal de que algo grande está prestes a nascer. E assim, aprendendo a enfrentar o medo e vencendo a insegurança com a força de Deus, a pessoa se torna ainda mais preparada para entender como, até as provações, aquelas situações difíceis que parecem nos derrubar, fazem parte da formação do propósito que Deus escreveu com tanto amor. O papel das provações na formação do propósito. Nenhuma história de propósito se constrói sem atravessar provações. As dificuldades, que tantas vezes parecem obstáculos, na verdade são instrumentos de Deus para moldar o caráter e preparar o terreno para grandes conquistas. Tiago 1:2-4 nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ou seja, cada lágrima, cada batalha, cada momento de incerteza tem um propósito maior do que nossos olhos conseguem enxergar. As provações revelam o que há de mais verdadeiro dentro de nós. Enquanto a vida está tranquila, é fácil manter a fé. Mas é nas tempestades que o que está enraizado vem à tona. Quando as dificuldades surgem, Deus não está sendo cruel, Ele está nos fortalecendo para carregar o peso da missão que Ele tem reservado. José, por exemplo, precisou enfrentar a rejeição dos irmãos, a prisão injusta e o esquecimento para ser preparado como governador do Egito. Gênesis 37:41. Uma maneira prática de atravessar as provações sem se perder é manter um diário de gratidão nas tempestades. Nele, a pessoa registra não apenas as dificuldades, mas também o que Deus tem feito mesmo em meio à dor. Isso muda o foco. Em vez de olhar apenas para o problema, passamos a enxergar a fidelidade de Deus em cada detalhe. Mesmo na pior noite, sempre há uma pequena luz de graça brilhando, apontando o caminho. Outro ponto importante é entender que as provações não são aleatórias. Elas são personalizadas para forjar em nós aquilo que vamos precisar no futuro. Quem enfrenta a rejeição talvez esteja sendo treinado para ter empatia. Quem passa por escassez talvez esteja sendo preparado para administrar recursos com sabedoria. Deus trabalha em silêncio nas áreas que ainda não conseguimos ver. As provações também ensinam a depender de Deus e não de nossas próprias forças. Quando não há mais recursos humanos, somos obrigados a olhar para cima. E nesse olhar, descobrimos que Deus é suficiente. Essa dependência gera um tipo de força que o mundo não entende. A força que vem da confiança inabalável.
Como Davi declarou no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E à medida que atravessamos essas fases difíceis, um novo entendimento começa a nascer, que as provações não vieram para nos destruir, mas para nos construir. Cada cicatriz se transforma em medalha espiritual. Cada queda em lição de humildade e resiliência. Cada perda em oportunidade de se apegar mais firmemente às promessas de Deus. E, fortalecidos por essa escola invisível da vida, nosso coração vai se tornando mais preparado para reconhecer um dos maiores caminhos para descobrir o verdadeiro chamado, o ato de servir aos outros, deixando que nosso propósito se revele nas necessidades que nos cercam. Servir aos outros, um caminho para descobrir seu chamado. Uma das verdades mais poderosas e talvez mais negligenciadas sobre encontrar o propósito é esta: o chamado de Deus quase sempre se revela no serviço ao próximo. Jesus, que é o exemplo supremo para nós, declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Se o próprio Deus feito homem escolheu o caminho do serviço, como poderíamos esperar encontrar nosso propósito de outra maneira? Servir aos outros abre nossos olhos para necessidades que nem imaginávamos. Muitas vezes é ajudando alguém que descobrimos talentos escondidos, paixões adormecidas e capacidades que nem sabíamos que tínhamos. Um exemplo prático seria se voluntariar em causas sociais, igrejas, hospitais ou projetos comunitários. Não importa o tamanho da ação. O que importa é que, no movimento de estender a mão, novas portas internas se abrem. Além disso, o serviço nos ensina a humildade, tão necessária para quem deseja caminhar com Deus. Não existe crescimento verdadeiro sem aprender a se colocar no lugar do outro, a valorizar o próximo como parte da missão. Como Paulo escreveu em Filipenses 2:3-4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O serviço constante destrói o orgulho e fortalece o caráter. Outra chave prática é observar onde nossos olhos se incomodam e nossos corações se movem. Aquilo que mexe conosco pode ser uma indicação divina. Se ver crianças abandonadas causa revolta, talvez haja um chamado ali. Se presenciar injustiças desperta indignação, pode ser sinal de que Deus deseja usar essa sensibilidade para trazer justiça. Prestar atenção a essas reações é como decifrar pequenos códigos que Deus deixa pelo caminho. O serviço também nos conecta profundamente com a realidade das pessoas. Às vezes, estamos tão presos às nossas próprias questões que esquecemos que o mundo é vasto e cheio de histórias diferentes. Quando ouvimos, abraçamos e ajudamos, ampliamos nossa visão. Nosso coração se alarga, nossa fé cresce e nosso senso de missão se aprofunda. Não há forma melhor de entender o que Deus quer de nós do que mergulhar no universo daqueles que precisam de amor. E é importante lembrar, servir não é uma etapa para ser superada, mas uma essência para ser mantida. Não é algo que fazemos até encontrar o propósito, é algo que fazemos porque já estamos vivendo o propósito. Grandes líderes espirituais, como Madre Teresa, Billy Graham, entre tantos outros, começaram servindo de forma simples, e foi nessa simplicidade que encontraram sua grandiosidade. E servindo de coração aberto, a pessoa começa a desenvolver outra virtude essencial na caminhada do propósito, a paciência e a confiança nos tempos de Deus, entendendo que cada ato de amor semeado é parte de uma construção invisível e eterna. O tempo de Deus, aprendendo a esperar e confiar. Na busca pelo propósito, um dos maiores desafios é lidar com o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, resultados rápidos, mudanças instantâneas. Mas Deus trabalha em outro ritmo.
Um ritmo que molda, amadurece e prepara. Como diz Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. Não é no nosso tempo, é no dele. E confiar nesse tempo divino é uma das maiores demonstrações de fé que podemos oferecer. Esperar não é ficar parado, nem desistir. É seguir caminhando com o coração confiante, mesmo sem ver o resultado imediato. Um exemplo prático é estabelecer pequenas metas de fé. Em vez de perguntar todos os dias quando vai acontecer, perguntar o que posso fazer hoje para ser fiel onde estou. Essa mudança de mentalidade transforma a espera em preparo e não em frustração. Exercício que ajuda muito nesse processo é escrever uma carta ao futuro. Nela, a pessoa descreve como imagina que Deus estará agindo em sua vida daqui a 5 anos e entrega essa carta em oração. Esse gesto fortalece a esperança e ensina que a jornada é tão importante quanto o destino. Enquanto esperamos, Deus trabalha silenciosamente nas áreas que nossos olhos ainda não conseguem alcançar. É interessante observar como, na Bíblia, os maiores propósitos exigiram longos períodos de espera. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José passou mais de uma década entre a visão e a realização. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. Se grandes homens de Deus precisaram esperar, por que seria diferente? Conosco, a espera é parte do treinamento invisível que nos molda para carregar o que pedimos. Outro ponto essencial é entender que Deus não se atrasa. Pode parecer que está demorando, mas Ele está sempre no controle. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Cada detalhe, cada situação, cada pessoa colocada no caminho está fazendo parte da preparação. Nada é em vão, nada é perdido. Enquanto esperamos, podemos aproveitar para crescer em outras áreas, desenvolver habilidades, fortalecer a fé, aprofundar relacionamentos saudáveis, servir com alegria. Esperar em Deus não é uma pausa na vida. É viver plenamente cada fase, sabendo que o propósito não começa depois, mas já está sendo construído agora, no presente. E é justamente nesse amadurecimento silencioso que começamos a perceber algo extraordinário. Muitas vezes, os sonhos que carregamos em nossos corações são, na verdade, sementes que Deus plantou para se alinhar ao plano grandioso que Ele já traçou para a nossa existência. Quando os sonhos pessoais encontram o plano divino, existe um momento especial na jornada espiritual em que nossos sonhos pessoais se alinham perfeitamente com o plano de Deus. Esse encontro não acontece de forma forçada, nem é fruto apenas dos nossos esforços. É o resultado de um coração moldado pela vontade divina. Salmo 37:4 resume essa verdade de maneira linda. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando Deus é a prioridade, nossos sonhos deixam de ser apenas projetos humanos e passam a ser expressões do propósito dele. Esse alinhamento nem sempre significa que todos os nossos sonhos se realizarão do jeito que imaginamos. Às vezes, Deus ajusta, redefine ou até transforma completamente o que desejávamos. E tudo isso é graça, porque Ele sabe melhor do que nós o que é bom. Um exemplo prático é alguém que sonhava em ser empresário apenas para ter status e riqueza, mas ao amadurecer em Deus, descobre que seu verdadeiro chamado é gerar empregos, abençoar famílias e ser luz no mercado. Uma ferramenta poderosa para discernir esse alinhamento é a oração de entrega. Senhor, se esse sonho for teu, fortalece-o. Se não for, muda o meu coração. Essa oração exige coragem, porque nos convida a soltar o controle e confiar. Mas é justamente nesse ato de abrir mão que Deus nos surpreende,
muitas vezes realizando nossos maiores desejos de formas que jamais teríamos planejado. Outro ponto importante é perceber que Deus também planta novos sonhos em nós ao longo da caminhada. À medida que servimos, obedecemos e crescemos, Ele vai acendendo novas paixões, novas visões, novos objetivos. É como se o céu fosse desenhando sobre o nosso coração novas trilhas para seguir. Permanecer sensível a essas novas direções é vital para viver um propósito dinâmico e sempre renovado. Não se trata de abandonar sonhos antigos simplesmente por medo ou frustração. Muitas vezes, Deus apenas muda a forma de realizá-los. Uma pessoa que sonhava em ser artista pode descobrir que seu talento será usado para levar mensagens de esperança. Um jovem que queria ser advogado por ambição própria pode entender que seu papel é lutar pela justiça dos menos favorecidos. Deus não desperdiça o que Ele mesmo colocou dentro de nós. E também é necessário paciência para aceitar que algumas promessas se cumprirão em tempos diferentes dos nossos. Nem todo sonho de Deus se realiza rápido. Alguns são sementes que precisam de anos para florescer. Mas mesmo no tempo de espera, a paz de saber que estamos caminhando dentro da vontade dele é incomparável. É viver não apenas para alcançar algo, mas para caminhar com alguém. E conforme aprendemos a alinhar nossos sonhos aos sonhos de Deus, somos inspirados e encorajados ao ver histórias reais de transformação. Testemunhos de pessoas comuns, que ao dizerem sim ao plano divino, mudaram não apenas suas próprias vidas, mas também a vida de muitos ao seu redor. Quando os sonhos pessoais encontram o plano divino, existe um momento especial na jornada espiritual em que nossos sonhos pessoais se alinham perfeitamente com o plano de Deus. Esse encontro não acontece de forma forçada, nem é fruto apenas dos nossos esforços. É o resultado de um coração moldado pela vontade divina. Salmo 37:4 resume essa verdade de maneira linda. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando Deus é a prioridade, nossos sonhos deixam de ser apenas projetos humanos e passam a ser expressões do propósito dele. Esse alinhamento nem sempre significa que todos os nossos sonhos se realizarão do jeito que imaginamos. Às vezes, Deus ajusta, redefine ou até transforma completamente o que desejávamos. E tudo isso é graça, porque Ele sabe melhor do que nós o que é bom. Um exemplo prático é alguém que sonhava em ser empresário apenas para ter status e riqueza, mas ao amadurecer em Deus, descobre que seu verdadeiro chamado é gerar empregos, abençoar famílias e ser luz no mercado. Uma ferramenta poderosa para discernir esse alinhamento é a oração de entrega. Senhor, se esse sonho for teu, fortalece-o. Se não for, muda o meu coração. Essa oração exige coragem, porque nos convida a soltar o controle e confiar. Mas é justamente nesse ato de abrir mão que Deus nos surpreende, muitas vezes realizando nossos maiores desejos de formas que jamais teríamos planejado. Outro ponto importante é perceber que Deus também planta novos sonhos em nós ao longo da caminhada. À medida que servimos, obedecemos e crescemos, Ele vai acendendo novas paixões, novas visões, novos objetivos. É como se o céu fosse desenhando sobre o nosso coração novas trilhas para seguir. Permanecer sensível a essas novas direções é vital para viver um propósito dinâmico e sempre renovado. Não se trata de abandonar sonhos antigos simplesmente por medo ou frustração. Muitas vezes, Deus apenas muda a forma de realizá-los. Uma pessoa que sonhava em ser artista pode descobrir que seu talento será usado para levar mensagens de esperança. Um jovem que queria ser advogado por ambição própria pode entender que seu papel é lutar pela justiça dos menos favorecidos.
Deus não desperdiça o que Ele mesmo colocou dentro de nós. E também é necessário paciência para aceitar que algumas promessas se cumprirão em tempos diferentes dos nossos. Nem todo sonho de Deus se realiza rápido. Alguns são sementes que precisam de anos para florescer. Mas mesmo no tempo de espera, a paz de saber que estamos caminhando dentro da vontade dele é incomparável. É viver não apenas para alcançar algo, mas para caminhar com alguém. E conforme aprendemos a alinhar nossos sonhos aos sonhos de Deus, somos inspirados e encorajados ao ver histórias reais de transformação. Testemunhos de pessoas comuns, que ao dizerem sim ao plano divino, mudaram não apenas suas próprias vidas, mas também a vida de muitos ao seu redor. Testemunhos de transformação, histórias de quem descobriu seu propósito. Às vezes, o que mais precisamos para fortalecer nossa fé é ouvir histórias reais. Histórias de pessoas que, em meio a dúvidas, medos e limitações, encontraram seu propósito e viveram uma transformação completa. Cada testemunho é uma prova viva de que Deus ainda chama, prepara e envia. Como está escrito em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Testemunhos não são apenas relatos, são armas espirituais que inspiram, ensinam e encorajam. Pense, por exemplo, em William Wilberforce, um jovem político inglês do século XVIII. Quando se converteu a Cristo, pensou em abandonar a carreira política por medo de incompatibilidade. Mas, guiado por mentores cristãos, entendeu que seu propósito era lutar contra a escravidão dentro do parlamento. Sua história nos mostra que Deus usa nossos dons e posições, não importa onde estejamos, para trazer liberdade e justiça ao mundo. Há também histórias menos famosas, mas igualmente poderosas, como a de uma professora que, após anos de frustração no trabalho, descobriu que seu verdadeiro chamado era alfabetizar adultos em comunidades carentes. Em vez de abandonar a educação, ela realinhou seu dom à missão de Deus. Resultado: transformou centenas de vidas, reacendendo sonhos em corações que já haviam desistido de sonhar. Esses testemunhos nos ensinam que o propósito raramente é algo glamuroso aos olhos humanos. Na maioria das vezes, ele se manifesta nos bastidores, na fidelidade silenciosa, nos atos de amor que poucos veem. Mas aos olhos de Deus, essas ações têm valor eterno. Como Jesus disse em Mateus 25:40, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Um exercício prático que pode fortalecer a caminhada é buscar testemunhos inspiradores, seja em livros, vídeos ou podcasts, e refletir: o que essa história me ensina? Sobre meu próprio caminho? Obras como O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, ou biografias como a de Corrie ten Boom, O Refúgio Secreto, são excelentes fontes de inspiração para quem deseja enxergar como Deus age em vidas comuns de maneira extraordinária. Importante também compartilhar o próprio testemunho, mesmo que ainda esteja em construção. Quando dividimos nossas pequenas vitórias, nossos processos, nossas descobertas, encorajamos outros que estão começando. Cada história importa, cada jornada tem seu valor. Deus é especialista em escrever capítulos incríveis usando vidas comuns como protagonistas. E à medida que mergulhamos nessas histórias, nas dos outros e na nossa própria, somos convidados a viver cada dia com mais propósito e intencionalidade, transformando cada gesto simples em uma oportunidade de deixar uma marca eterna, vivendo diariamente com propósito e intencionalidade. Descobrir o propósito é apenas o começo. O verdadeiro desafio é viver esse propósito todos os dias, com intencionalidade e paixão.
É entender que cada amanhecer é uma nova oportunidade de manifestar o plano de Deus na prática. Como Paulo escreveu em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A vida com propósito não é feita de grandes eventos esporádicos, mas de pequenos atos diários cheios de sentido. Viver com intencionalidade começa na mente. Cada manhã, ao acordar, a pergunta deve ser: como posso hoje refletir o amor de Deus? Essa simples reflexão muda a forma como encaramos o trabalho, a família, os estudos, os relacionamentos. Não é preciso mudar de profissão ou largar tudo para viver o propósito. Muitas vezes é vivendo exatamente onde estamos, de maneira diferente, que começamos a fazer a diferença. Uma prática poderosa é criar pequenos rituais de propósito. Antes de iniciar o dia, orar entregando a agenda nas mãos de Deus. Durante o dia, fazer pausas conscientes para lembrar que o que fazemos tem valor eterno. E ao final do dia, revisar mentalmente: em que momentos vivi de acordo com o meu chamado? Hoje, essas práticas simples fortalecem o senso de missão e evitam que sejamos engolidos pelo piloto automático. É importante também lembrar que viver com propósito não significa perfeição. Haverá dias difíceis, dias em que vamos falhar, dias em que a motivação parecerá distante. Mas a beleza da caminhada com Deus é que cada dia é uma nova chance. Como diz Lamentações 3:22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. O propósito é sustentado pela graça, não pela performance. Viver com propósito também exige coragem para fazer escolhas conscientes. Nem toda oportunidade é alinhada ao chamado. Às vezes, será necessário dizer não a caminhos mais fáceis para permanecer fiel ao que Deus plantou no coração. A vida com propósito é, muitas vezes, uma estrada estreita, mas cheia, de paz e alegria genuína. Um exemplo prático seria analisar os compromissos da semana e perguntar: isso me aproxima ou me afasta do que Deus quer para mim? Pequenas correções de rota feitas de forma contínua transformam vidas inteiras ao longo dos anos. É como um jardineiro que poda a árvore para que ela cresça ainda mais forte e frutífera. E assim, vivendo cada dia com intencionalidade e propósito, a pessoa se aproxima do entendimento mais profundo de que, no final de tudo, o verdadeiro sentido da vida vai muito além da realização pessoal. Ele é, em sua essência, glorificar a Deus em todas as coisas. O propósito final: glorificar a Deus em tudo. No fim das contas, todo o percurso, todos os dons, todos os sonhos e todas as conquistas apontam para um único e grande propósito: glorificar a Deus. Tudo o que somos e fazemos encontra seu sentido máximo quando é vivido para a sua glória. Como Paulo resume em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não há realização maior do que viver sabendo que nossa existência honra o Criador. Glorificar a Deus não é reservado apenas para grandes feitos ou momentos espirituais solenes. É possível honrá-lo nas pequenas escolhas, no modo como tratamos as pessoas, na excelência com que realizamos nossas tarefas, na ética com que lidamos com nossos negócios, no amor que colocamos em cada ação. Cada detalhe da vida pode se transformar em um altar de adoração silenciosa. Um exemplo prático seria começar o dia com uma oração simples: Senhor, que tudo o que eu fizer hoje te glorifique. Ao agir com essa intenção, tarefas comuns como cozinhar, estudar, trabalhar ou cuidar da família ganham um peso eterno. Tudo passa a ser parte de uma sinfonia de louvor, onde a nossa vida se torna uma melodia agradável aos ouvidos de Deus.
Entender que o propósito final é glorificar a Deus também nos liberta da ansiedade de agradar aos homens. Quando nosso foco é o céu, a aprovação humana perde sua importância. Vivemos para um público de um. Isso nos dá coragem para sermos fiéis, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o reconhecimento não vem. A glória de Deus se torna nosso verdadeiro combustível. Outro ponto essencial é que glorificar a Deus é também refletir seu caráter em tudo. Sermos luz onde há trevas, sermos pacificadores onde há conflito, sermos generosos onde há escassez. Nosso testemunho silencioso pode impactar mais vidas do que muitos discursos. Como Jesus ensinou em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorificar a Deus também envolve reconhecer nossa total dependência dele. Não tomamos para nós a glória das conquistas, não nos vangloriamos dos resultados. Sabemos que sem ele nada poderíamos fazer. Cada vitória é uma oportunidade de devolver a ele o louvor. Cada bênção recebida é um convite para proclamar sua bondade ao mundo. E assim, ao viver com essa consciência de glorificar a Deus em tudo, a jornada que começou com um sussurro no coração se transforma numa vida plena, significativa e eterna. Uma vida que aponta para o céu e espalha a luz do reino por onde passa. Agora, me diga com sinceridade, você vai continuar vivendo no automático ou vai dar o primeiro passo rumo ao propósito que Deus tem para você? Tudo o que você ouviu aqui hoje não é teoria, é convite. Convite para alinhar seus sonhos ao céu, para transformar suas dores em missão e para viver cada dia com a certeza de que sua existência tem um sentido eterno. Mas a escolha continua sendo sua. Vai ignorar esse chamado? Ou vai responder com coragem? Pense em como sua vida pode mudar se, a partir de hoje, cada passo seu tiver uma direção clara. Como seria acordar sabendo que você está exatamente onde Deus te quer? Quantas pessoas você pode impactar? Que legado você pode deixar? O que ainda te prende? O medo, a dúvida, a zona de conforto? Está na hora de romper com tudo isso e assumir seu papel no plano de Deus. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, não guarda só para você. Curte esse vídeo agora mesmo e se inscreve no canal. Isso é mais do que um gesto de apoio. É um passo de fé para continuar recebendo conteúdos que te ajudam a crescer espiritualmente, com profundidade, verdade e direção. E ativa o sininho também, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo nesse caminho de propósito, transformação e vida abundante com Deus.